Causei um barraco no grupo da família e ninguém mais quer passar o Natal junto. Sou babaca por não aguentar mais ver minha mãe e minha avó sendo exploradas. Todo final de ano, minha família se reúne para fazer a ceia de Natal. Porém, existe uma coisa que sempre me incomodou profundamente. Grande parte dos meus parentes é do tipo que só sabe se aproveitar dos outros. A maioria age como se estivesse indo para um hotel. Não movem um dedo para ajudar a preparar a comida, muito menos para limpar depois. Historicamente, tudo sempre caiu nas costas da minha mãe e da minha avó. Por conta disso, eu, com 28 anos, e minha irmã mais velha, de 33, acabávamos fazendo praticamente tudo, mesmo contra a nossa vontade, apenas para não sobrecarregar as duas, já que ambas têm problemas de saúde. Enquanto isso, meus tios, primos e as namoradas ou esposas deles só queriam saber de beber, comer e conversar. Ajudar nunca foi uma opção. Nos últimos anos, eu passei a participar dessas reuniões com mais frequência, porque queria criar memórias com meus pais, minha irmã e meus sobrinhos. Eu sabia que em breve me mudaria para outro estado, o que tornaria esses encontros muito mais raros. Atualmente, moro em outro estado e não vou passar o Natal com meus pais. Por isso, perguntei à minha mãe e à minha irmã o que elas pretendiam fazer. Minha irmã comentou que estava pensando em ir para a fazenda dos meus pais, para fugir do barulho da cidade e ter um pouco de sossego. Em algum momento, os parentes ficaram sabendo disso e, sem ninguém convidar, criaram um grupo de família. Lá, começaram a combinar um valor de cota e, pasmem, decidiram entre eles o que a minha mãe iria preparar para a ceia de Natal. Eles simplesmente assumiram que iriam para a casa dos meus pais, na zona rural, e que minha mãe ficaria responsável por cozinhar para todo mundo. O detalhe mais absurdo é que minha mãe não fazia ideia de nada disso. Eu só descobri porque fui ler as mensagens daquele grupo. Quando terminei de ler, eu perdi completamente a paciência. Enviei um texto enorme dizendo o quanto eles eram inconvenientes, sem noção e abusados. E deixei bem claro que minha mãe não faria absolutamente nada para ninguém. Disse que era hora de criarem vergonha na cara e pararem de se convidar para a casa dos outros como se fosse um direito. Também falei sobre algumas esposas de tios que se comportam como se fossem grandes madames, como se fossem casadas com empresários ricos, quando, na realidade, não passam de pessoas comuns se achando superiores aos outros. Obviamente, ninguém gostou. Um deles ainda teve a audácia de dizer que iria falar isso para a minha mãe, como se eu fosse uma adolescente de 14 anos, e não uma mulher adulta e casada. Minha mãe sempre foi extremamente pacífica e odeia qualquer tipo de conflito. Minha irmã é do tipo que não se importa com a opinião de ninguém. Eu, por outro lado, sempre fui vista como a problemática, a sem educação, a que causa confusão. Dá para contar nos dedos quantos parentes realmente gostam de mim e, sinceramente, isso nunca me incomodou. Se eu não me posicionar, as pessoas continuam se aproveitando dos meus pais. Eles são pessoas incríveis, mas apesar da idade, ainda são muito inocentes quando se trata de más intenções e abuso por parte da própria família. Minha mãe fez uma cirurgia há menos de um mês. Minha irmã quer levá-la para a fazenda justamente para que ela tenha paz e tranquilidade. Ainda assim, esse grupo de parentes parece não ter nenhum senso de limite ou empatia. Depois do barraco que eu fiz, começaram a me encher dizendo que eu conseguia estragar o Natal de todo mundo, mesmo estando longe. Que eles só queriam reunir a família, que minha avó ficaria triste porque agora ninguém mais queria ir, e várias outras tentativas de me culpar. Sinceramente, eu não me arrependo nem um pouco. Além de brigar com a família por parte de pai, também discuti com a família por parte de mãe, tudo praticamente no mesmo dia. Meu marido disse que eu fiz o certo, e que alguém precisava colocá-los no lugar deles. Ainda assim, confesso que fiquei um pouco sentida, porque apesar de tudo, para a minha avó, a coisa mais importante é ter todos reunidos. Como ela mora longe, isso acontece raramente. No entanto, sempre que acontece, é essa mesma confusão. Essa não foi a primeira vez que esse tipo de abuso aconteceu. Em anos anteriores, eu e minha irmã sempre acabávamos assumindo tudo justamente para evitar brigas. Já houve situações até piores, mas eu me calei para não gerar conflito. Dessa vez, falei da forma que falei porque já tentei conversar com calma inúmeras vezes, e nunca adiantou. Eles sabem que minha mãe acabou de passar por uma cirurgia e simplesmente não se importam. Esse foi o limite para mim. Eu amo minha avó, mas ela também conhece muito bem os filhos que tem e nunca se posiciona. Quando eles vão para lá, sempre sobra trabalho para ela também. Todos os anos, meus pais ainda chamam meus avós para passarem o Natal e o Ano Novo na cidade, porque nem isso os outros filhos são capazes de fazer. Diante de tudo isso, eu realmente não consegui ser educada. Então, afinal, fui babaca por estragar o Natal da minha família? Sou babaca por achar que meu namorado quer terminar comigo depois de pedir um tempo de forma confusa. Eu, mulher. 23 anos, namoro há 5 meses com ele. Homem, 24 anos. Nosso relacionamento entrou em um período difícil.
recentemente. Na verdade, sinto que ele está passando por uma fase complicada da vida. E isso acabou refletindo na nossa relação. Durante um tempo, brigamos bastante por motivos pequenos. Essas brigas diminuíram, mas ele continuou remoendo tudo internamente. Até que, em um dia em que aparentemente estava tudo bem, ele simplesmente explodiu, começou uma discussão do nada e despejou várias críticas sobre mim, reclamando de praticamente tudo que podia, inclusive do meu jeito tímido de ser. Depois dessa briga, nós conversamos e nos resolvemos, mas eu fiquei extremamente insegura no relacionamento. Passei a sentir que ele não gostava mais de mim, que iria me deixar a qualquer momento e que tudo em mim o incomodava. Essa insegurança acabou virando mais um peso para ele, porque além de lidar com os próprios sentimentos, ele também precisava lidar comigo, constantemente insegura. Sinceramente, não senti muito esforço da parte dele para me tranquilizar ou me passar segurança. Ontem fui à casa dele em um dia completamente normal. Estávamos bem. Jogamos juntos, assistimos a um filme, comemos, tivemos intimidade e tudo parecia tranquilo. Porém, na hora de eu ir embora, ele disse que precisava conversar comigo. Foi aí que ele jogou uma bomba. Pediu um tempo. Eu insisti dizendo que não queria isso e que achava que um tempo não ajudaria em nada. Ele respondeu que seria apenas uma semana, que não significava um término, apenas que não nos veríamos durante esse período. No começo, ele falou tudo isso de forma fria, sem nem olhar para mim. Quando percebi que insistir não adiantaria, parei de discutir e apenas aceitei. Foi então que o comportamento dele mudou. Ele começou a me abraçar. Disse que me amava. Afirmou que não tinha dúvidas sobre nós, mas que não sabia como resolver nossos problemas, menos nem os dele, nem os do relacionamento. Disse que estava lidando com muitas coisas ao mesmo tempo e que precisava de um tempo sozinho para organizar a cabeça. Falou, inclusive, que se sentia covarde por fazer isso, mas garantiu que não iria embora e que continuaríamos nos falando normalmente durante esse período. Hoje ele me ligou apenas para conversar sobre o dia. Eu evitei falar sobre sentimentos ou sobre o relacionamento, justamente para respeitar o espaço que ele pediu. Em determinado momento da conversa, ele comentou que estava com vontade de comer um hambúrguer. Eu disse que também estava. Então ele respondeu: então vamos nos ver no domingo para comer. Aquilo me deixou completamente confusa, porque ele não tinha acabado de dizer que precisava de um tempo e que não queria nos ver por uma semana? Agora, eu realmente não sei o que pensar. Parece que ele me quer, mas ao mesmo tempo não quer. Fico sentindo que estou sendo puxada para perto e afastada ao mesmo tempo. E isso está me deixando muito confusa e insegura. Então, sou babaca por achar que ele pode querer terminar comigo? Sou babaca por me recusar a assumir a criação da enteada, depois de tudo o que já vivi, e colocar meus limites acima da pressão da família. Tenho 27 anos. Meu esposo 42. Sou madrasta de uma menina de quase 11 anos de idade, que por muito tempo eu quem cuidei, e me esforcei ao máximo para que nosso convívio fosse bom. Porém, os pais têm muita dificuldade em impor limites. E infelizmente está crescendo sem saber fazer o normal para a idade dela, não penteia os próprios cabelos, não escova os dentes, depende muito das pessoas ainda para tudo, sem falar no comportamento, não respeita ninguém. Inventa mentiras absurdas com todos, mãe, pai, eu. Os tios, eu sempre insiste para que ela pudesse fazer terapia, porém para a mãe, eu poderia cuidar da criança, mas não me meter e nem ter autoridade sobre nada. Depois de uma mentira dela, que me levou a sofrer uma grande ameaça de vida, eu decidi me afastar. E o pai faz as visitas longe de mim. E a mãe agora, que a filha está crescendo, começou a reclamar muito do comportamento dela, que ela mente demais, que não ajuda a fazer nada dentro de casa, que não gosta de estudar e veio pedir para que eu ficasse com a menina para poder educar. Obviamente, não aceitei porque isso é papel dela e do pai. E já tive problemas antes. O que mais me incomoda é a negligência. Ambos veem que a criança está crescendo de forma errada e que precisam melhorar como pais, mas não impõem limites e nem buscam ajuda psicológica. E para piorar a situação,